Olá, queridas irmãs, queridos irmãos, meus amigos, minhas amigas. Que alegria podermos estudar juntos o Velho Testamento nesse estudo do Vem e Segue-me que estamos fazendo este ano. Hoje nós vamos estudar Jeremias. Nós teremos 2 semanas de estudo de Jeremias. Hoje nós vamos olhar alguns capítulos, que são de 1 a 3, o 7, de 16 a 18 e o 20. Vamos começar? Que alegria! Primeiro vamos entender um pouquinho sobre Jeremias. Jeremias nasceu na cidade de Anatote, era uma cidade de sacerdotes levitas, que ficava a nordeste de Jerusalém, a poucos quilômetros, e pertencia à tribo de Benjamim. Ele exerceu o seu chamado profético durante o reinado de vários reis de Israel: Josias, Joacás, Joaquim, Zedequias. Ele começou a sua obra ainda jovem, em 627 a.C. Ele foi o profeta líder em Jerusalém na sua época. Ele serviu junto com outros profetas como Abacuque, Sofonias, Leí e outros. Excetuando-se Josias, todos os outros reis foram iníquos. Antes de Josias nós tivemos Manassés, que foi um rei extremamente iníquo, que introduziu o culto a Baal, e o povo todo começou a seguir outros deuses, começaram a seguir os corpos celestes, que eram deuses da religião assírio-babilônica. Eles introduziram idolatria inclusive no templo, e a situação do povo então estava bem preparada para ser destruído e ser levado cativo, o que realmente aconteceu nos dias de Jeremias. Ele estava rodeado de uma porção de profetas, que eram falsos profetas, eram pregadores profissionais, bem-falantes, complacentes, populares, cujas palavras não despertavam a consciência e que garantiam ao povo que a nação estava segura da proteção de Deus. Isso foi verdade nos tempos de Isaías, mas esses tempos há muito se foram, e Jerusalém estava condenada ao cativeiro. Por isso Jeremias estava fadado a pregar uma mensagem oportuna, enquanto os falsos profetas persuadiam o povo de que ele era um sujeito antipatriótico, sem inspiração e pessimista. E esta é a experiência isso foi falado no final aqui por Willett. Essa foi a experiência de vida do profeta Jeremias. Poucos profetas puderam profetizar e ver a sua profecia se realizando, mas isso aconteceu nos dias de Jeremias. Vamos começar então com Jeremias 1. Logo no começo, nos versículos 4 e 5, é tão maravilhoso porque expande nossa visão e compreensão sobre a vida humana. Diz assim, versículo 4, Jeremias 1, versículo 4 e 5. Assim veio a mim a palavra do Senhor dizendo: antes que te formasse, no ventre te conheci. Antes que saísse da madre, te santifiquei, e as nações te dei por profeta. Como expande nossa visão. Aqui está ensinando que antes de Isaías ser o profeta, antes dele nascer aqui na terra, na verdade, o Senhor já o conhecia. E aqui então faz uma menção na existência pré-mortal do homem. Como sabemos, todos nós vivíamos na existência pré-mortal e éramos filhos espirituais de Deus, que apresentou um plano de salvação. Plano este que incluía a vinda a uma terra como essa que nós vivemos, onde receberíamos um corpo físico. Não é extraordinário? Então isso amplia nossa visão e nossa compreensão. E quando Jeremias recebeu esse chamado, ele se sentiu inadequado. E o Senhor fala no 9 a ele: eis que ponho as minhas palavras na tua boca. Então o Senhor dizendo assim que daria inspiração, que colocaria suas palavras na boca de Isaías. Então ele poderia falar e ensinar. Irmãs e irmãos, quantas vezes nós tivemos desejo de compartilhar o Evangelho com as pessoas e falar certas coisas,
que possamos nos encher de coragem, como Jeremias teve, e compartilhar nossos sentimentos, o que nós sentimos sobre o Salvador, o que nós sentimos do auxílio que Ele nos dá, enfim. E aí o Senhor, conversando com Isaías, ele ensina algumas coisas. No versículo 11, veio a mim a palavra do Senhor dizendo: que vês tu, Jeremias? E eu disse: vejo uma vara de amendoeira. A amendoeira é a primeira árvore a brotar na primavera. Isso significa que as palavras do Senhor seriam cumpridas. E no 13 diz assim: que vês tu? E eu disse: vejo uma panela fervente, cuja face está para o lado do norte. Então era uma profecia mostrando os desastres e os sofrimentos que viriam ao povo de Israel através do norte. E eu gostaria que vocês pudessem observar que o Senhor utiliza de coisas simples para mostrar a sua verdade. E eu fico tão feliz de viver nesses dias, que os céus estão abertos, que podemos receber a revelação de Deus, que existem profetas vivos sobre a terra novamente, apóstolos do Senhor Jesus Cristo. Isso é tão maravilhoso, nos enche de esperança. Os apóstolos e profetas são as verdadeiras testemunhas de Cristo aqui na terra. Quem é o Salvador Jesus Cristo que nós adoramos? Aquele que é apresentado por seus apóstolos e profetas. O que os apóstolos testificam? Que Jesus Cristo vive, que Ele ressuscitou. E isso enche nosso coração de esperança, de paz. Muito bem. Qual era o problema então da antiga Israel no período de Jeremias? Eles eram muito idólatras. Eles adoravam outros deuses nos bosques, tinham seus deuses de pedra, de metal, de barro, e eles adoravam esses deuses. E aqui o Senhor então está orientando Jeremias, que ele teria dias muito difíceis pela frente. Diz assim no 17 e 18: tu, pois, cinge os teus lombos, levanta-te e dize-lhes tudo quanto eu te mandar. Não temas diante deles, para que eu não te faça temer diante deles. Porque eis que te ponho hoje por cidade forte, por coluna de ferro, por muros de bronze. E continua dizendo assim que o Senhor estaria com Jeremias e que daria poder a ele, coragem, força para continuar em frente. E quando eu penso esse relacionamento que o Salvador ele tem com o seu profeta, eu fico pensando em nós, irmãs e irmãos, que hoje nós enfrentamos dias difíceis também. Temos nossos desafios pessoais. Vivemos numa época moderna em que, diferente da época de Jeremias, tudo vem a nossas mãos no celular, não é assim? Nós vemos uma inversão de valores tão grande, semelhante aos dias de Jeremias. E esses dias que nós vivemos também são bem difíceis. Mas o Senhor, Ele protegeu Jeremias, deu forças a Jeremias. E isso sugere a cada um de nós que o Senhor pode nos dar forças para superar todas as coisas, todos os desafios da vida. E nós temos muitos, mas com a ajuda do Senhor podemos superar todos eles. No capítulo 2, o Senhor fala assim, 11: houve alguma nação que tenha trocado os seus deuses, ainda que não sejam deuses? Todavia, o meu povo trocou a sua glória pelo que de nada aproveita. No 13: porque o meu povo fez duas maldades. A mim me deixaram o manancial de águas vivas e cavaram cisternas fendidas que já não retêm águas. A importância na antiga Israel da água, porque ela é um deserto, a água era um bem precioso que mantinha a vida. E o Senhor utilizou esta analogia
para poder mostrar que Ele, o Salvador Jesus Cristo, Jeová do Velho Testamento, é o manancial de águas vivas, é o Salvador, o Redentor. A vida está em Cristo. Mas na antiga Israel eles cavavam cisternas, às vezes ia fundo na terra para pegar algum veiozinho de água lá no fundo. E era um trabalho ter que ir lá pegar e voltar. Mas o que o Senhor está ensinando assim? Olha, vocês estão seguindo outros deuses. E é como essa cisterna que está rachada, ela não vai reter água. Então, muitas vezes, eu e você, damos importância para muitas coisas nesta vida que não tem nenhum valor. Às vezes as pessoas se apegam a essas coisas como seus deuses, dedicam suas vidas como cisternas rotas que não traz salvação, e esquecem do Salvador Jesus Cristo, que é o manancial de águas vivas. Ah, irmãs e irmãos, que possamos abrir nossos olhos, nossos ouvidos para ouvir, para ver, nosso coração para sentir, para que o Espírito Santo possa testificar no nosso coração, que possamos ser aqueles que realmente se aproximam do Salvador. No 19 diz assim: a tua maldade te castigará e as tuas apostasias te repreenderão. Vê quão mal e amargo é deixares o Senhor teu Deus. As escolhas que o povo de Israel fazia naquela época os levaram para o caminho em que eles seriam conquistados por outra nação e seriam os removidos da Terra Santa. Irmãs, hoje em dia eu e você vivemos numa época maravilhosa com tantos recursos, mas se nós abandonarmos o Salvador, também apostataremos. Não importa as razões. Às vezes as pessoas dizem, não, por causa deste motivo, daquele outro, eu estou em dúvida, o Senhor tem que mostrar isso para mim. Que possamos nos aproximar do Salvador e orar a Ele, ser humildes, nos submeter à sua vontade. E submeter à vontade do Senhor é viver os mandamentos. E o Espírito Santo testificará em nossos corações aquilo que nós não compreendemos. Algumas coisas nós vamos compreender só depois desta vida. Por exemplo, como criar mundos sem fim. Nós não temos ideia disso. E tantas outras coisas. Mas não se deixem levar. Por favor, eu suplico, não se deixem levar. Se você não entende algo, procura viver os mandamentos, para estar em harmonia com Deus, e no devido tempo o Senhor irá esclarecer essa tua dúvida. Não permita, como dizem os profetas, o Elder Ilstar, não permita que as tuas dúvidas te afastem do Senhor. Muito bem. E a adoração àqueles falsos deuses era tão grande. No 27 o Senhor diz assim, falando que viriam dias difíceis. Viriam dias terríveis, de muito sofrimento e castigo. E no 27, nós estamos no capítulo 2, versículo 27, diz assim: que dizem a madeira, tu és meu pai, e a pedra, tu me geraste, porque me viraram as costas e não o rosto. Porém, no tempo da sua angústia dirão, levanta-te e livra-nos. Onde, pois, estão os teus deuses que fizeste para ti? Que se levantem, se te podem livrar no tempo da tua angústia. Porque os teus deuses, ó Judá, são tantos em número como as tuas cidades. Então o povo de Israel, que havia sido libertado do Egito através de milagres extraordinários realizados por Moisés, que era o servo do Senhor, o poder de Deus demonstrado a eles. E com o passar do tempo, eles começaram a adorar muitos outros deuses. Adorar, e eram maiores do que o número de cidades. Imagina que perversidade. Abandonaram um Deus vivo. Irmãs e irmãos,
Quais são os deuses que existem no nosso dia hoje? Será que é a busca de riqueza? Será que é a busca de títulos acadêmicos? Será que são as honras do mundo? Será que é sentir que tem algum tipo de poder, que pode exercer domínio sobre outros? Eu não poderia enumerar o número de deuses que existem hoje, irmãs. Se há a moda, tantas coisas que podem tomar o lugar de Deus. Será que é o carro novo? A casa nova? Com isto eu não estou dizendo que não devemos trabalhar, estudar, ter o nosso mestrado, enfim, continuar estudando, progredir. Devemos fazer essas coisas, mas não ter isso em primeiro lugar na nossa vida como nosso Deus. Percebe a diferença? O Senhor tem nos ensinado a sermos autossuficientes, a progredir, a prosperar, para edificar seu reino aqui na terra. Mas cuidado quando nós colocamos essas coisas em primeiro lugar como nosso Deus. Percebe? Às vezes nós não conseguimos entender o que acontecia na antiga Israel, mas era isso que acontecia. E no dia do sofrimento, no dia da angústia, essas coisas não poderão nos salvar e nos resgatar. Que possamos dar atenção ao Salvador, que possamos consagrar nossa vida a Ele. Muito bem, vamos continuar. No capítulo 3 de Jeremias, o Senhor falando ao povo de Israel, Ele deu uma chave para que eles pudessem ser salvos, libertos, permanecer como uma nação. E qual é esta chave? No 14 diz assim, e perceba, irmãos e irmãs, que esta é uma chave para nós também em nossos dias, para termos a proteção do Salvador na nossa vida, para podermos experimentar o poder de Deus, para que nossos ouvidos possam ouvir os sussurros do Espírito, nos dar coragem para seguir. Percebe? Observe o capítulo 3, versículo 14. Convertei-vos, ó filhos rebeldes, diz o Senhor, pois eu vos desposei comigo. Até aqui. Então o Senhor está dando a chave. Qual é a chave? Nos converter, ou em outras palavras, nos arrependermos, experimentarmos uma mudança de coração para seguir o Salvador. E se nós assim o fizermos, o Senhor poderá nos salvar. E continua então, e aí Isaías já começa a falar do futuro. Porque fala assim, ó, eu vos tomarei um de uma cidade e dois de uma família e vos levarei a Sião. E então ele já estava falando aqui da obra missionária que viria nos últimos dias, em que o Senhor pregaria e as pessoas iriam começar a aceitar o Evangelho e tudo mais. E no 15, e vos darei pastores segundo o meu coração, que vos apacentem com conhecimento e com inteligência. Então o Senhor nos nossos dias nos daria líderes religiosos fiéis, que nos ensinariam os caminhos do Senhor e que nos dariam mais inteligência. 16. E sucederá que, quando vos multiplicardes e frutificardes na terra naqueles dias, diz o Senhor, nunca mais dirão a arca da aliança do Senhor, nem lhes subirá ao coração, nem dela se lembrarão, nem a visitarão, nem isto se fará mais. E o Senhor está ensinando aqui do tempo de restauração que viriam, em que isso daria novos convênios. Quando o Senhor, o Salvador Jesus Cristo veio, Ele cumpriu toda a lei de Moisés. E na restauração do Evangelho, todas as coisas estão sendo restauradas. E os convênios que o Senhor fez com Abraão, Isaac, Jacó estão sendo restaurados em nossos dias. E nós podemos ter famílias eternas novamente, tão numerosas quanto as estrelas do céu. Não é maravilhoso? Eu lembro do novo satélite, sempre falo isso, daquele James Webb, novo satélite que tem mostrado assim, milhões e milhões de galáxias, de estrelas, de tudo. E a gente, quando entra na internet, coloca lá
satélite, né, James Webb. E daí você vai poder observar algumas imagens de estrelas, constelações, coisa inimaginável. Imagina agora você poder ter uma família eterna e que a sua descendência será como as estrelas do céu. Não é maravilhoso? Não é extraordinário você saber que foi unido pelo poder do sacerdócio, a esposa querida e amada para sempre, e que estarão juntos para sempre? Ah, irmãos, qual é a chave? Convertei-vos, arrepende, muda o coração. E é extraordinário. No 18, naqueles dias irá a casa de Judá para a casa de Israel, e virão juntas da terra do norte, para a terra que dei em herança a vossos pais. Irmãs e irmãos, está falando da coligação de Israel, que nós estamos vivenciando em nossos dias, que possamos ser instrumentos nas mãos do Senhor, para convidar as pessoas a se aproximarem ao Salvador Jesus Cristo. Esta é a coligação de Israel, e que está acontecendo em todo o mundo. No capítulo 7, o Senhor fala a Jeremias que vá até o templo, e que ele possa ir ao templo, na casa do Senhor, e lá ele possa falar. Diz assim, são os versículos, capítulo 7, versículo 2 e 3. Põe-te à porta da casa do Senhor, e proclama ali esta palavra e dize: ouvi a palavra do Senhor, ó todo Judá, os que entrais por estas portas, para adorardes ao Senhor. Assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel: melhorai os vossos caminhos e as vossas obras, e vos farei habitar neste lugar. Eu fico assim pensando, minha querida irmã, meu querido irmão, melhorai os vossos caminhos. Às vezes, quando nós somos mais jovens, impetuosos, nós queremos, né, ir lá à frente e tal, com todo o nosso ânimo, queremos conquistar o mundo. Quando começamos a amadurecer e ficar mais ponderados, nós começamos a observar qual é o melhor caminho a seguir. Não é assim que acontece? Qual é o melhor caminho que eu devo andar para andar em retidão diante de Deus? Irmãs e irmãos, qual é o melhor caminho? Aqui o Senhor está dizendo àquele povo perverso, né, iníquo: arrepende, te converte, muda o coração. E hoje eu convido a todos vocês, a todos nós, para que possamos dar ouvidos às palavras dos apóstolos e profetas vivos de nossos dias, que estão nos indicando o caminho. Não é maravilhoso saber que o Salvador Jesus Cristo nos ama tanto, que Ele deu esta mensagem lá no tempo de Jeremias, cerca de quase 600 anos antes de Cristo, que Ele repetiu essas mensagens durante seu ministério terreno, e hoje, com a restauração do sacerdócio na terra, com a restauração do seu reino, o Senhor nos deu novamente apóstolos e profetas, e a mensagem tem sido: melhora o teu caminho, te converte, te arrepende, muda o coração. Não é maravilhoso? Eu convido a todos vocês para conhecerem mais sobre a Igreja de Jesus Cristo dos Santos Últimos Dias. Aqui na descrição do vídeo eu tenho links para você ganhar gratuitamente na tua casa, receber um livro de Mórmon que fala da história, dos relatos dos profetas que viveram aqui nas Américas, que Jesus Cristo visitou as Américas, está registrado no livro. E também tem outros links aqui para saber onde tem uma capela mais próxima de você. Tem um link aqui para você saber sobre nossas crenças. E, enfim, tem tantas coisas. E o Senhor diz assim: melhorai os vossos caminhos. Tá bom? Que possamos fazer isso. Na antiga Israel, a religiosidade deles era muito aparente, era exterior. O que significa isso?
Vamos supor nos nossos dias, para você entender. Você vai na igreja todo bonitinho, né? Todo arrumadinho, e durante a semana não vive o Evangelho. E aí, no capítulo 7, no versículo 11, o Senhor fala assim: é, pois, esta casa que se chama pelo meu nome um covil de ladrões aos vossos olhos. Eis que também eu o vi, diz o Senhor. E então o Senhor está falando aqui, e interessante que isso aqui também é uma profecia do que o Salvador viria em Mateus 21:13, né, que ele falaria as mesmas coisas, fazendo uma limpeza na casa do Senhor, porque a religiosidade deles era uma religiosidade apenas exterior, e não passava disso. E aí o Senhor fala no 13: agora, pois, porquanto fazei todas estas obras, diz o Senhor, eu vos falei madrugando e falando, e não ouviste, e chamei-vos e não respondestes. Então o Senhor fala que o povo seria rejeitado, seria lançado da face dele, isso no versículo 15. O Senhor está todos os dias nos chamando, irmãs e irmãos. Nós vivemos a época da restauração de todas as coisas, onde a plenitude do Evangelho está entre nós novamente. E os missionários têm ido a todos os cantos, pessoas têm ensinado, inclusive pela internet, não é assim, a palavra do Senhor. E o povo não ouve, não dá ouvido. Imagina. E no 21, 22 diz assim: assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel, ajuntai os vossos holocaustos aos vossos sacrifícios e comei carne, porque nunca falei a vossos pais no dia em que vos tirei da terra do Egito, nem lhes ordenei coisa alguma acerca de holocaustos e sacrifícios. O Senhor está ensinando assim: eu não quero esses sacrifícios exteriores, essa religiosidade aparente, e depois sair adorando outros deuses. Percebe? E no 23, o Senhor, tão misericordioso, clamando ao povo, diz assim: dai ouvidos à minha voz, e eu serei o vosso Deus, e vós sereis meu povo. Andai em todo o caminho que eu vos mandar, para que vos vá bem. E o Senhor fica chamando eu e você hoje: olha, anda nos meus caminhos, eu sou o vosso Deus, eu sou o Salvador Jesus Cristo, aquele que deu a vida por ti. E qual foi a resposta do povo? Porém, não ouviram. Porém, não ouviram. Vamos para o 16, capítulo 16. Irmãs e irmãos, eu separei uma citação, até coloquei aqui no início da minha Bíblia, ó, aqui no comecinho, que o Elder Bedner, um apóstolo vivo dos nossos dias, ele disse assim: uma das maneiras pelas quais posso ouvir o Senhor é por intermédio das Escrituras. As Escrituras são a voz pré-gravada do Senhor. Não é maravilhoso? Eu estou tão feliz de podermos juntos estar estudando aqui a voz pré-gravada do Senhor. Que possamos abrir nosso coração, nossa mente para entender mais. Em Jeremias, nos versículos, no capítulo 16, aqui nos versículos 14 e 15, o Senhor está ensinando, né, sobre a coligação. Diz assim que a obra que o Senhor faria nesses dias seria monumental, maior ainda do que o êxodo do Egito. E no 16 tem uma escritura maravilhosa que fala assim, Jeremias 16, versículo 16: eis que mandei muitos pescadores, diz o Senhor, os quais os pescarão, e depois enviarei muitos caçadores, os quais os caçarão de sobre todo o monte, de sobre todo o outeiro, e até das fendas das rochas. E Jeremias então está profetizando sobre nossos dias, que o Evangelho seria pregado ao mundo, que o Senhor enviaria missionários para todos os lugares. Hoje nós temos missionários na terra, né? Quem são os missionários? São
rapazes e moças, rapazes com 18 anos, moças com 19, que saem por 2 anos os rapazes, por 1 ano e meio as moças, para ensinar o Evangelho. Eu tive a honra de ter 3 filhos que cumpriram missão. Um cumpriu em João Pessoa, o outro em Manaus, na missão João Pessoa, que é aqueles estados ali, o outro na missão Manaus e outro na missão Toronto, Canadá. E que alegria é termos missionários, né, sobre a terra. Mas o Senhor tem nos ensinado, através de seus profetas, que todo membro é um missionário. Então todos nós nos enquadramos nessa passagem aqui de ser pescadores, caçadores. O pescador, ele lança ali a isca e fica esperando, fica aquela isca boa para pegar o peixe, não é assim? E eu e você também devemos ter paciência, ser um exemplo, ensinando, falando sobre o que nós sentimos do Salvador às pessoas, até que alguém aceite o Evangelho. E assim seríamos como pescadores e caçadores, até nas fendas das rochas. O profeta de Deus de nossos dias, o presidente Russell M. Nelson, falando para a juventude, ele disse o seguinte, isso aplica a todos nós, irmãos. Vocês foram enviados à terra nesta época específica, a fim de ajudarem na coligação de Israel. Não há nada acontecendo neste momento na terra que seja mais importante do que isto, coligação. A coligação deve significar tudo para vocês. Fim da citação. Que coisa extraordinária é saber que nós estamos envolvidos nesta causa de coligar Israel dos 2 lados do véu, ensinando aos nossos amigos aqui na terra, nossos conhecidos, anunciando o Salvador Jesus Cristo e resgatando nossos parentes que já se foram. Continuando, né, o Senhor no capítulo 17 de Jeremias, no versículo 5, faz uma advertência a todos nós. Assim diz o Senhor, maldito o homem que confia no homem e põe na carne por seu braço, e cujo coração se aparta do Senhor. Então a advertência é, cuidado para não confiar no braço da carne. Confia no Senhor, não se afasta do Senhor. No 7 e no 8 diz assim, porém, bendito é o homem que confia no Senhor e cuja confiança é o Senhor, porque será como a árvore plantada junto às águas, que estende suas raízes para o ribeiro e não receia, porque vem o calor e a sua folha fica verde. E no ano de sequidão não se fadiga, nem se deixa de dar fruto. Irmãs e irmãos, Jeremias 17, versículos 7 e 8. Aquele que confia no Senhor vai ter sempre a proteção do Senhor. Vai estar sempre cheio do Espírito Santo. Em momentos de grande dificuldade vai estar cheio do Espírito e vai passar por aquelas dificuldades. Vai sobrepujar a todas elas. Não é extraordinário? Como é bom saber que o nosso Deus, o Salvador Jesus Cristo, vive. Como é bom saber que temos nosso Pai Celestial, que nos ama, que deu seu Filho amado para nos resgatar. Ai, meus irmãos, que maravilhoso. Às vezes, você, passamos por tantas dificuldades, não é assim? Desafios, às vezes desafios de doença, às vezes desafios de trabalho, de sustento, às vezes desafio com familiares, às vezes de doenças. Às vezes eu vejo muitos de meus amigos, às vezes chegando à velhice sem condições. E assim nós vemos tantos e tantos desafios. E às vezes nos sentimos assim, ai, estou tão assim, será que o Senhor lembra de mim? Eu me sinto tão pequeno, não acontece às vezes assim? Olha o que o Senhor fala aqui em Jeremias 17, versículo 10. Eu, o Senhor, esquadrinho
o coração e ponho à prova a mente, e isto para dar a cada um segundo os seus caminhos e segundo o fruto de suas ações. Não é coisa extraordinária? O Senhor conhece o nosso coração. Ele sabe quem nós somos. Ele diz aqui, esse quadrinho, ele olha cada pedacinho do nosso coração. Ele nos põe à prova, permite que passamos por certas dificuldades, sussurra aos nossos ouvidos, confia no Senhor, que possamos ter a coragem de continuar firmes. Percebe? Uma passagem que está lá em 1 Samuel, no versículo 16, versículo 7, o Senhor ia ungir um novo rei de Israel e instruiu o seu profeta Samuel a ir na casa de Jessé. E então Samuel, né, foi até a casa de Jessé e o Jessé chamou seus filhos, e o primeiro que ele viu, assim, que se destacou, foi Eliabe, o mais velho, um rapaz forte, formoso, e o profeta, que havia sido orientado pelo Senhor a ir na casa de José ungir um rei de Israel, ele pensou, certamente estou diante do ungido, né, do escolhido do Senhor. E então, irmãs, veio uma passagem, né, memorável, que o Senhor fala a Samuel: não atentes para a sua aparência, nem para a altura da sua estatura, porque o tenho rejeitado. Porque o Senhor não vê como o homem, pois o homem vê o que está diante dos olhos, porém o Senhor olha para o coração. Irmãs e irmãos, não importa a situação que estejamos vivendo hoje, não importa se nós estamos passando por dias felizes ou por dias de muito sofrimento, o Senhor olha para o coração de cada um de nós. Ele sabe, Ele nos conhece, Ele sabe quão fiel cada um de nós somos. Irmãs e irmãos, que possamos ter a coragem, a fé necessária para confiar no Senhor, para seguir suas orientações, aquelas revelações pessoais que vêm ao nosso coração. Continua firme, confia no Senhor. Então, eu presto meu testemunho que o Senhor sussurra aos nossos ouvidos, e possamos, como diz o presidente Russell M. Nelson, dar ouvidos ao Senhor, porque Ele sussurra coisas aos nossos ouvidos. Que maravilhoso, né? Muito bem, deixe-me continuar aqui. No capítulo 18, o Senhor está ensinando novamente. Veja que o Senhor vai ensinando, depois Ele ensina de outra forma, depois Ele ensina de novo. Como podemos nos reconciliar com Ele? No capítulo 18, nos versículos 7 e 8, diz assim: no momento em que falar contra uma nação e contra um reino para arrancar e para derrubar e para destruir, se tal nação, porém, contra a qual eu falar se converter de sua maldade, também eu me arrependerei do mal que lhe cuidava fazer. A palavra arrepender aqui, Deus não é um homem para se arrepender, mas o sentido aqui é: terei compaixão, não permitirei que os castigos venham sobre ela. E o Senhor está dizendo assim: muda o teu coração. A mesma mensagem, ela vem a nós hoje em dia. Muda o coração. Experimenta esta poderosa mudança de coração. É mudar para quê, irmão André? É mudar para seguir o Salvador, para receber suas orientações, para viver num nível mais elevado de vida. Este é o convite que faço hoje a vocês. Na verdade, este é o convite que nós recebemos aqui na Bíblia do profeta Jeremias. Que possamos nos converter, que possamos mudar nosso coração, que possamos melhorar os nossos caminhos.
Irmãs, irmãos, que bom estar com você, que bom compartilhar, estou muito feliz. Tenha uma ótima semana, cuide-se bastante. Lembrando, eu tenho compartilhado aqui que eu tenho um pequeno grupo de pessoas, umas 8 pessoas, que todo dia à noite nós nos comunicamos através das mídias, né? E nós fazemos online, e daí nós vamos lendo as escrituras. E nós lemos e temos passado por experiências tão maravilhosas. As amizades têm se aprofundado, sentimos o Espírito, nosso conhecimento do Evangelho aumenta e tem sido maravilhoso. Eu compartilhei isso, várias pessoas me pediram para que querem fazer parte. Eu não tenho tecnologia suficiente e condições de fazermos online com centenas de pessoas, então não daria certo desta forma assim online. Mas a partir do dia 29 de outubro agora, eu vou estar começando todos os dias 6 da tarde a lançar uma nova série sobre leitura do livro de Mormon. Será muito simples, um único capítulo por dia. Nós vamos ler. Deixa eu até pegar aqui, peraí. Eu já selecionei um livro de Mormon novinho, tá vendo? Eu até peguei um de capa dura que eu tinha aqui em casa, tá novinho, exceto pelos alguns rabiscos que os meus netos fizeram aqui, que não sei se dá para ver, mas ele tá novinho. E daí eu convido você a pegar o seu livro de Mormon, ter um lápis para marcar, e nós vamos ler um capítulo. Eu vou fazer alguns comentários. Os comentários é só para podermos entender um pouquinho mais de algumas coisas, não é aula, não é nada, pretendo que seja rápido. E assim nós vamos ler juntos um capítulo por dia, tudo bem? Essa é a maneira que eu achei para podermos todos os dias juntos lermos o livro de Mormon. Se você ainda não tem um livro de Mormon e gostaria de ter um, eu convido você a entrar aqui no link e preencher seus dados ali, que é enviado para você gratuitamente um livro de Mormon, tá bom? E nós vamos começar a leitura agora no dia 29 de outubro, às 18 horas. E serão assim, e continuaremos assim todos os dias até encerrarmos a leitura. Vamos juntos aprender. Lembra, João 5,39, examinai as Escrituras, porque vós cuidais ter nelas a vida eterna, e são elas que de mim testificam. Tchau, irmãs e irmãos, boa semana, cuide-se bem, tá bom? Tchau.